material, tá? Que todo fato humano que de maneira propositada ou descuidada, ela vai lesar ou expor um bem jurídico, tá? Que é considerado relevante aqui para o direito penal. Quando eu olho por essa perspectiva material, toda vez que, ou através de uma ação, tá? Uma ação ou uma omissão que eu quero fazer, uma vontade, algo volitivo, e lesa um bem jurídico, eu estarei tendo aqui um aspecto material. Ou através também de uma maneira descuidada, tá? Toda vez que eu me descuido, através de uma culpa, tá? Eu posso também ser responsabilizado por esse crime. Por quê? Porque tanto o dolo quanto a culpa aqui no Código Penal serão, de alguma forma, tá? Aceitos e vistos para essa teoria geral do crime. Como eu disse para vocês em sala de aula, o tipo penal vai nos dizer o que é essa conduta dolosa, ou se aceita até mesmo uma modalidade culposa. Se não for aceita, então essa conduta poderá se tornar atípica por ausência de dolo, tá? Sob a perspectiva formal, vai se considerar que crime, uma infração penal, tudo que o legislador descreve como isso, como algo que é crime. Ou seja, o artigo 121 vai dizer, olha, matar alguém constitui um crime. O crime de homicídio vai trazer uma pena combinada, vai trazer as suas causas de aumento de pena, vai trazer as suas qualificadoras. Então, o aspecto formal é aquilo que a lei vai determinar, o legislador vai descrever como algo que é imputado como crime. Sob a perspectiva analítica, que é importante aqui para que nós veremos a priori, analítico é analisar o que constitui aquele crime, sob um prisma jurídico, tá? Tentando estabelecer os elementos, as estruturas que de alguma forma irão constituir o crime. A título de curiosidade, eu já falei para vocês também, que para constituir um crime nós teremos aí 3 elementos, tá? Para se ter um crime, precisamos de 3 elementos. Primeiro, a conduta tem que ter uma tipicidade, tem que ser uma conduta típica, está lá no ordenamento jurídico, tá? Além disso, outros critérios, tem que ter uma conduta, ou através de ação ou omissão, tem que ter um resultado, seja jurídico ou seja um resultado naturalístico, que também nós já vimos. Tem que ter uma relação de causalidade entre a conduta e o resultado, que também já vimos, tá? E ter um tipo penal, descrevendo, olha, tal conduta constitui crime. Pronto, temos a tipicidade. Passamos para o segundo elemento, que é a ilicitude ou antijuridicidade daquele fato. A ilicitude é tudo aquilo que nós temos dentro do ordenamento jurídico, tá? Descrevendo como algo que vai confrontar, de alguma forma, uma conduta ilícita que confronta o ordenamento jurídico. E aí nós temos as causas excludentes dessa ilicitude de fato, que nós veremos. A legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regulado do direito, tá? E e estado de necessidade. Então, 4 elementos que vão excluir, tá? Vão excluir esse crime. E, por último, a culpabilidade do agente, que vai entrar justamente se ele é maior de 18 anos, se ele tem a sanidade completa, mental completa, tá? Se ele não pode ser imputado, se ele pode ser imputado um crime, e aí vai constituir esse terceiro elemento. Tudo isso é o aspecto analítico desse crime, tá bem? Senhores, quando nós passamos para isso, essa conduta, essa análise, né, criteriosa, analítica do que é o crime, nós vemos 3 pontos, como eu disse, tá? Que no Brasil é trazida pela teoria tripartida, é a teoria aceita hoje pelo nosso ordenamento. É um objeto típico, ilícito e culpável. Eu já disse para vocês que esses 3 elementos, eles precisam ser cumulativos. Professor, o senhor quer dizer que se faltar um desses elementos não vai constituir um crime? Exatamente. Se a conduta for típica, mas não for ilícita, não é crime. Se a conduta for ilícita, mas não for típica, também não é crime. Se for típica e ilícita, mas não for culpável, ele não será responsabilizado, não vai constituir aquele crime. Por quê? Precisam ser cumulativas. Uma, mais uma, mais uma. Essas 3 constituem o crime. Senhores, a ausência de uma delas poderá constituir uma das excludentes do crime, que nós veremos e já vimos até algumas coisas, tá? Uma das excludentes do crime. Por exemplo, se a minha conduta não foi através de uma ação ou omissão voluntária, consciente, tá?
pode constituir uma excludente. Se a minha ação ou omissão foi através de um erro de tipo, como eu já falei para os senhores em sala, pode excluir a tipicidade. Se a minha conduta foi de uma legítima defesa, tá? Tal pessoa pegou um pitbull treinado, veloz, brabo, pegou e disse, Rex, ataca. Ali, eu pego, puxo a minha arma, papá, dou 2 tiros, mato o cachorro. Se fosse um cachorro que pula, tá, de um muro e vai tentar ali de alguma forma me atacar, agiria pelo estado de necessidade, porque foi uma ação do próprio animal, um estado de necessidade. Por quê? Legítima defesa precisa ser de um ser humano. Só que a partir do momento que alguém diz ataca e utilizou aquele animal como uma arma, ali teve uma violência, uma grave ameaça. Passa de estado de necessidade para uma legítima defesa, tá? Senhores, se eu vou agir em um estado de necessidade ou uma legítima defesa, eu estou excluindo a ilicitude desse fato. Por mais que ele seja típico, tenha uma tipicidade para isso, aqui eu vou agir dentro de uma das excludentes. Por último, a culpabilidade do agente. Digamos que eu olho certa pessoa na rua, tá? Certa pessoa na rua, eu tenho um atestado de doido, já passei pelo Nina Rodrigues, e aí aquele agente vem para cima de mim, de alguma forma, tentar ali ter uma grave ameaça, uma violência contra mim. Eu, com atestado de doido, pego um pedaço de pau, taco na cabeça dele, tá? Mato o agente. Ei, senhores, poderá constituir uma excludente de culpabilidade. Por quê? A minha sanidade mental, atestada pelo Nina Rodrigues, ela é incompleta, tá? Então, esse atestado de imputabilidade poderá ser uma excludente da culpabilidade do agente. Se agiu dentro de uma dessas, excluirá o crime. Ou ele poderá ter até uma tipicidade. Poderá ser uma conduta ilícita, tá? De matar alguém. Mas a minha culpabilidade não poderá ser preservada. Por quê? Sobre mim não poderá ter uma putabilidade penal. Eu serei ali, para os olhos da lei, um imputável perante a lei. Logo, a mim não poderá ser constituído esse crime, certo? Essas são as noções introdutórias dessa teoria tripartida que nós precisamos entender para avançar um pouquinho na consumação, na tentativa, enfim, tá? Senhores, quando eu passo a ver a análise de cada caso, eu começo a ver o fato típico. O que é esse fato típico? É um fato material que vai se moldar ou se amoldar perfeitamente aos elementos constantes no modelo previsto na lei penal. Ou seja, o fato típico será tudo aquilo que a lei determina. O fato típico será aquilo que a lei discrimina ou deixa ali escrito formalmente, materialmente, que constitui um crime. Exemplo, eu sei hoje que matar alguém constitui um crime, tá? Matar alguém constitui o crime do artigo 121 do Código Penal. A depender do caso, os elementos que eu me utilizo para matar alguém podem, inclusive, trazer qualificadoras. Se eu mato uma mulher na condição de ser mulher, o femicídio. Se eu mato uma mulher que foi minha cônjuge, uma companheira, algo do tipo, uma irmã, uma mãe, dentro do lar, uma violência doméstica familiar, pode ocorrer ali um feminicídio. Senhores, se foi através de um motivo torpe, fútil, a utilização de emboscada, ou a dificuldade da vítima de alguma forma se defender, também uma qualificadora. Tudo isso o tipo penal vai me trazer. É um fato típico, é um fato material. A minha conduta de matar dentro dessas situações vai trazer um fato típico, descrito pela lei, constante no modelo previsto na lei penal. Então, isso é um fato típico. Isso é um fato que está tipificado pela lei. Olha só. Só que esse fato material, eu coloquei até para vocês no slide, é importante nós entendermos que esse fato material, ele não precisa somente ser material. Por quê? Esse fato material, ele precisa estar constituído em lei. Esse fato material, ele precisa estar descrito, tá? Na lei penal, enquadrado na lei penal. Eu coloquei um exemplo para vocês que é o seguinte, olha, beber um copo d'água, eu hoje pegar aqui a garrafinha de água, tá? Garrafinha bem pequenininha que eu botei aqui. Tomar um gole, senhores,
esse é um fato material. Por quê? Há uma matéria, há algo físico nisso. Eu peguei e tomei a água. A isso não tem nenhum tipo, tá? Não é interessante nenhum modelo para o direito penal. Só que a conduta de eu tomar uma água que foi envenenada por uma terceira pessoa, tomar essa água que alguém envenenou com a finalidade de me matar, aí sim, para o direito penal, passa a ser não somente um fato material, mas um fato material descrito, imputado pela lei penal. Por quê? Se alguém envenena a minha água com a finalidade de matar, haverá o artigo 121 como uma qualificadora pelo uso de veneno, tá? Então, para o Código Penal, isso é interessante. Então, não basta somente ser um fato material. Eu também tenho que ser um fato material enquadrado, moldado ao tipo penal, certo? Senhores, para que haja tipicidade aqui dentro do fato típico, eu disse para vocês, olha só, precisa ter uma conduta. Como se dar essa conduta? A conduta é eu agir de alguma forma, ou eu deixar de agir. A isso nós damos o nome de ação ou omissão. Ação, agir, está no nome, eu agi de alguma forma. Omissão, eu deixei de agir onde eu deveria agir. Como nós falamos ontem em sala de aula, a figura do garantidor, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O agente garantidor, a lei determina que ele deve agir, mas ele se omite. Então, haverá uma omissão. Senhores, quando nós trabalhamos essa conduta, essa ação, essa omissão, nós temos que ver pelo prisma do dolo ou da culpa. Por quê? Porque o nosso Código Penal, nosso ordenamento só aceita essas duas condutas, tá? Tanto a ação como a omissão, ela precisa ser dolosa ou, no mínimo, se a lei determinar, culposa. Se não agir nem com dolo nem com culpa, senhores, é uma conduta atípica, não poderá ser imputado sobre mim um fato, tá? Isso precisa estar em nossas mentes. O dolo é o querer fazer. Eu tenho realmente uma vontade. A culpa vai estar dentro daquelas causas, da negligência, da imperícia, da imprudência, tá? É um dever de cautela que eu deixei de ter. Se a minha conduta, através de uma ação ou uma omissão, se molda no dolo ou na culpa, pronto. Eu tenho o primeiro elemento do fato típico. Também eu terei o resultado. Nós já vimos o resultado, tá? Como se dá esse resultado? Ou é um resultado naturalístico, uma mudança no mundo físico, tá? Alguma coisa mudou no mundo. Exemplo, quando eu mato alguém, a pessoa estava viva, tá? Estava lá respirando, bonitinha, cheirosa. Do nada, pá, pá, dá 2 tiros, acerta, vem a óbito. Meus lindos, houve uma mudança no mundo físico. Houve uma mudança no mundo naturalístico. A isso nós chamamos de resultado naturalístico. Por quê? Há uma mudança nesse mundo jurídico, ou nesse mundo físico, tá? E o segundo, um resultado jurídico. Esse resultado jurídico vai ser, de alguma forma, derivado da própria lei. É um resultado que não haverá uma mudança no mundo físico, tá? Mas haverá uma mudança para o mundo jurídico. A lei vai determinar que, se você fizer isso, haverá uma punição. É uma mudança no mundo jurídico. Então, é um resultado. Então, se dá ou um resultado jurídico ou um resultado naturalístico. Nexo causal. Isso aqui nós destrinchamos parte a parte. Nexo causal é uma relação de causalidade entre a minha conduta e o resultado obtido. Senhores, nós vimos lá as questões pré-existentes, concominantes, tá? Olhamos lá o artigo 12, salvo memória, artigo 13, as questões supervenientes, tá? Relativamente, tá? Que são totalmente, ou causas independentes, vimos toda essa relação de causalidade. Se a minha conduta e o resultado obtido não teve nenhuma relação de causalidade aqui, senhores, será uma conduta típica. Sobre mim não poderá, a lei penal de nenhuma forma poderá vir sobre mim. Por quê? Não há uma relação de causalidade. Eu até fiz uma analogia com vocês, que entre essa conduta e o resultado precisa ter uma ponte, tá? Algo que interliga as duas coisas, a minha conduta através de uma ação ou omissão e o resultado obtido, ou jurídico ou naturalístico. Se eu atirei, mas não foi a minha bala que matou alguém, eu não responderei pelo homicídio.
Se eu atirei e aquela bala, de alguma forma, não acertou a vítima, mas eu, de alguma forma, tentei, eu responderei só pela tentativa. Eu não posso responder pelo crime consumado se não foi a minha bala que matou, tá? Então, precisa ter uma relação de causalidade. Causa e efeito. A minha causa gerou um efeito, relação de causalidade. E também, por último, para o fato atípico, a tipicidade. Tipicidade está descrito em lei. O artigo 1º vai dizer: não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Meus lindos, se a lei penal, através de uma lei ordinária, tá, não trouxe nenhum artigo de lei, uma lei nova, algo que vai discriminar um fato, não pode haver uma tipicidade. Se não é combinado uma pena para aquilo, também não haverá tipicidade. Então, a ausência de tipicidade exclui o fato típico, tá? Note que eu coloquei para vocês 4 elementos em sequência. Meus lindos, aqui também deve ser cumulativo. Eu preciso ter essas 4 coisas para ter um fato típico. Se eu tenho conduta, mas não tenho nexo causal, não tenho resultado, não tenho tipicidade, haverá excludente de fato típico, tá? Não haverá uma tipicidade ali, não haverá sobre mim um crime. Então, haverá uma excludente. As 4 têm que ser cumulativas. Uma leva a outra, uma está associada à outra. Não tem como nós tirarmos uma da outra. Pode falar, Amanda. Professor, e se tiver só duas, por exemplo, só a conduta e o resultado, vai se encaixar também? Ou tem que ser as 4 juntas? Olha só, Amanda. A minha conduta, para que seja imputada sobre mim, a minha conduta gerou um resultado, tá? Esse gerou, tá? O efeito que foi gerado vem através de um nexo de causalidade. O exemplo é: eu atirei e a minha bala matou outra pessoa. Essa relação de causalidade está, que foi o tiro que eu dei, a arma que eu utilizei, o tiro que foi defragmentado ali, tá? Esse tiro matou tal pessoa. Se não foi o meu tiro, não haverá nexo causal. Então exclui. Um tem que levar o outro. A conduta tem que ter o resultado e um nexo entre elas. Assim como, para haver uma conduta, um resultado e um nexo causal, também tem que ter algo dizendo na lei: olha, tal conduta constitui crime. Uma coisa leva a outra, não pode ter. Excluir um deles, haverá excludente de fato típico, tá? Uma coisa precisa ser levada à outra, tá bom? Obrigatoriamente isso. Gente, o que é essa conduta? Eu trabalhei com vocês e eu disse: olha, a conduta é a ação ou omissão, tá? Essa ação ou omissão, ela precisa obrigatoriamente ser uma ação ou omissão humana. Por quê? O nosso Código Penal vai tutelar ações humanas. Então, de alguma forma, essa ação ou omissão, ela precisa ser humana, bem como ela precisa ser consciente. Senhores, se não há consciência da ilicitude de um fato, se não há consciência do que está fazendo, se não há consciência de que aquilo constitui um crime, não pode ser imputado sobre mim uma pena. Não pode constituir um fato típico. Um grande exemplo é a insanidade mental. Aquele que é insano mentalmente, ele não tem consciência do que está fazendo, tá? Terá um atestado ali de pessoa que realmente não tem discernimento daquela sua ação ou através daquela sua omissão. Se ele não é consciente, se ele não sabe o que está fazendo, meus lindos, essa conduta não poderá ser descrita como fato típico, tá? Obrigatoriamente, essa conduta, ela precisa ser consciente, tá? Precisa haver a consciência humana. Logo, se eu coloco, por exemplo, uma questão para os senhores, toda uma narrativa bonitinha e eu coloco lá que tal pessoa é insana mentalmente, não possuindo consciência do fato, poderá sobrevir sobre ele uma pena? Poderá sobrevir sobre ele uma conduta realmente que poderá ser imputada uma pena? Não. Ele é insano. Não tem consciência do que está fazendo. Senhores, também para haver uma conduta ou através de uma ação ou omissão, precisa ser de maneira voluntária. O que isso quer dizer? Eu preciso querer fazer. Eu preciso querer fazer. É a minha ação de maneira voluntária que vai gerar um resultado. Se não foi algo que eu quis,
Se não foi algo que eu quis, como poderá sobrevir sobre mim uma pena? Olha só, a figura de um agente garantidor. Eu falei ontem para vocês que, por exemplo, um salva-vidas que está em uma outra piscina, salvando uma pessoa de um afogamento, tá? E lá em outra piscina, digamos lá na Torre do Sol, outra piscina está lá, e tal pessoa também está se afogando. Gente, não foi a maneira voluntária dele, ele estava lá cuidando de tal pessoa. Não foi porque ele quis, de maneira voluntária, consciente, que outra pessoa chegou a óbito. Não, ele era um agente garantidor? Era. Havia sobre ele uma previsão legal que ele deveria garantir a vida de alguém? Sim. Mas, senhores, não foi porque ele quis, não foi uma maneira voluntária. Ele estava cuidando de tal fato. E aí, outra situação ocorreu. Então, não poderá sobreviver sobre ele a voluntariedade. Não há uma conduta voluntária. Quando eu quero, por exemplo, outro exemplo para vocês, quando eu quero, por exemplo, matar alguém. Senhores, a título de dolo, diretamente eu já vou ver. Gente, vontade, voluntariedade é querer. Ó, vou querer apertar o gatilho, vou querer esfaquear, vou querer matar alguém. Isso é ter vontade, voluntariedade. Se tira essa minha vontade, professor, poderá ser responsabilizado ali por uma outra conduta? Senhores, se a lei não determina algo, tá? Em modalidade culposa, não poderá, será uma conduta atípica, tá? Então, eu preciso ter consciência e voluntariedade. Até porque a culpa, quando eu vejo, né, ela também vai ter uma vontade. Como, professor? Sempre que eu trabalho a culpa, eu vou ver lá negligência, imperícia e imprudência. Negligente é aquele que ele tenta até fazer, tá? Só que ele é negligente naquilo que ele faz. Ele deixa de fazer alguma coisa, tá? Que vai gerar um resultado, vai gerar uma ofensa à integridade física, vai gerar uma ofensa ao ordenamento jurídico. Aquele que é imprudente, ele já faz demais, tá? Também há uma vontade nele. Por exemplo, aquele que mata tal pessoa não querendo, mas atravessa um sinal vermelho, há uma vontade nele, uma imprudência, tá? Ele sabe que o sinal amarelo, quando dá ali, é pare, não é vai que dá, tá bom? Assim como também aquele que é imperito, assim também como aquele que é imperito, ele, senhores, ele deveria ter uma perícia técnica. Um grande exemplo é um médico, tá? O médico ele deve ter uma perícia técnica que de alguma forma ele possa cortar, saber como utilizar o bisturi, saber o que fazer. Senhores, se de alguma forma, através do seu erro médico, uma pessoa pega uma infecção hospitalar e vem a óbito, senhores, ele será responsabilizado pela sua imperícia técnica. Ele tentou fazer, teve uma vontade, mas foi imperito. Então, tanto no dolo quanto na culpa, haverá essa vontade da gente, tá? Ainda, por último, nessa conduta, senhores, precisa ser dirigida a uma finalidade. Quem não sabe o que quer fazer, não tem consciência, tá? Quando eu vou trabalhar a questão aqui de um dolo, de um agente, eu sempre vou ter que ter essa finalidade. Qual é a finalidade? Matar alguém, por exemplo. Lesionar alguém é uma finalidade. Eu quero chegar a uma finalidade. Se eu tiro qualquer uma dessas daqui, senhores, excluirá a conduta. E eu já falei para vocês, se exclui uma conduta, haverá um dos elementos, faltando um dos elementos do fato típico. Logo, para ter conduta, tem que ter uma ação omissão consciente, voluntária, tá? Humana e dirigida a uma finalidade. Não tem uma dessas? Excluirá a conduta. Se exclui a conduta, exclui o fato típico. Tá bem? Coloquei para vocês aqui como importante, olha só. A vontade será exteriorizada através de um comportamento. Senhores, por que exteriorizada? Eu falei para vocês ontem e hoje nós iremos falar que essa vontade exteriorizada é para além de cogitar, pensar, estar na mente. Ela começa a ser exteriorizada. A minha ação ou omissão, ela começa a ter, dentro do intercrimes, já o momento de fazer algo, atos preparatórios, execução, até chegar à consumação. A figura de alguém que não exteriorizou através de um comportamento, de um ato, de uma vontade, não tem conduta. Por quê, professor? Meus lindos, só pode haver uma conduta de alguém que está exteriorizando.
Só pode haver uma conduta de alguém que coloca para fora ali, olha, a minha vontade é matar. E eu comecei a preparar. Comecei a comprar uma arma, comprei uma faca, comprei um facão, executei o ato. Isso daí é exteriorizar. Se há exteriorização, haverá uma conduta. Então, se está ainda na minha mente fase de cogitação, por isso que para o Código Penal não será punível. Por quê? Não tem exteriorização através de um comportamento. Também, essa conduta humana exteriorizada, ela precisa, senhores, ser voluntária e consciente, como eu disse. Olha, tem que ter uma voluntariedade, tá, nessa conduta exteriorizada e ser consciente. Se for de maneira inconsciente, o insano mental, não haverá. No mais, para se adequar ao fato típico, se buscará na conduta um propósito, uma finalidade de produzir o resultado. Olha só, a isso nós chamamos de dolo. O que é o dolo? É eu buscar na minha conduta um propósito, uma finalidade. Eu quero fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou consciente dos meus atos. Eu sei que a minha conduta gerará um resultado. A isso nós chamamos de dolo. É a vontade, é a finalidade de produzir um resultado típico, tá? Senhores, se há em mim uma vontade de produzir de alguma forma uma finalidade, ou seja, matar alguém, chegar ao resultado morte, um resultado naturalístico, ali haverá uma produção de um resultado típico. Que resultado típico é esse? Artigo 121, homicídio, matar alguém, tá? Mas também poderá haver a conduta culposa, tá? O que é essa conduta culposa? É uma quebra de um dever de cuidado. Senhores, aqui não tem a finalidade de produzir um resultado. Por que não tem finalidade? Porque eu não quero. É algo que não está ali na minha vontade realmente de matar alguém. Mas pode ser que aconteça por um descuido, uma falta de cuidado, provocado por um descuido meu, tá? Que se chama de culpa. A culpa será a vontade, a finalidade, tá? De não buscar um resultado típico. Eu não busco aquele resultado, eu não quero matar alguém. Mas, tá? Devido à violação de um dever de cuidado, que qualquer pessoa mediana poderia ter, senhores, devido a isso, eu serei punido pela minha culpa. Quando, professor, vai caber isso? Em uma situação de negligência, de imperícia, de imprudência e uma outra situação que nós veremos em culpa, tá? Senhores, se não estiver dentro de uma dessas situações, não haverá o fato típico, tá bom? Precisa ter um dolo ou uma culpa do agente. Tudo bem até aqui? Eu coloquei para vocês e aqui eu destrinchei um pouquinho. Olha só. O que são esses elementos da conduta? A vontade é a ausência de voluntariedade. Desculpe, a vontade, né? Um dos elementos da conduta. Por que a vontade? Porque a ausência de voluntariedade, de ter vontade, acarreta a ausência de conduta, de um dos elementos essenciais. Se eu não tenho vontade, exclui. Finalidade, o que é essa finalidade? Ter um objetivo, um propósito que eu quero fazer. Eu quero matar, eu quero lesionar. É uma finalidade. Exteriorizar. Senhores, se está na minha mente, se é só cogitação, não pode ser punido. Eu coloco, eu exteriorizo, tá? Coloco a ideia para fora, está no papel. E a consciência, que é compreender, ter ciência, conhecimento dos atos. Eu tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo, tá? Como vão se dar essas formas de conduta? Primeiro é a ação. É um comportamento positivo, já falei isso para vocês. É um movimento corpóreo, eu estou fazendo algo, eu estou querendo matar, eu estou querendo lesionar. Tem também a omissão, que é um comportamento negativo, é se abster. É uma abstenção de movimento, é um deixar de agir, é um descuido, tá? É um despreparo, é não fazer, é deixar de fazer. E aí, senhores, a questão da omissão da conduta vai cair em duas situações, ou nos omissivos próprios ou nos impróprios. Nós vimos um deles ontem. Olha só, os omissivos próprios, inexiste o direito jurídico de agir, não existindo uma norma impondo o que precisa ser feito.
o grande exemplo, ou o maior exemplo, é a questão da omissão de socorro. Ali não é a lei que vai dizer que eu sou um garantidor, que eu devo fazer. Não. Mas, se eu estou passando diante de um acidente, eu olho que uma pessoa está lá morrendo e eu me omito, tá, de prestar um socorro podendo fazer, eu respondo pela omissão própria, tá? Eu respondo. Aqui a omissão não tem uma relação causal, conduta, e a conduta e o resultado não tem a ver comigo, não fui eu que gerei isso. Não vai ter uma relação de causalidade, mas a lei diz que eu preciso fazer, tá? Então, no caso de omissão de socorro, tem casos, por exemplo, que não fui eu, por exemplo, que bati no motoqueiro, que eu lesionei ele naquele momento, mas se eu estou passando naquele dado momento, eu olho que uma pessoa está morrendo e eu me omito de prestar socorro, eu posso ser responsabilizado pela omissão própria, porque a lei determina isso. Temos também a omissão imprópria, que é a figura do garantidor. Lá é a lei que determina. Lá a lei diz quem deve fazer, quem tem o poder e dever legal de fazer. Ali é a lei que está determinando. O exemplo que está lá no artigo 13, parágrafo 2º, né? Lá estão as causas de omissão imprópria. Falei para vocês ontem. Uma mãe que não dá leite para o filho, ele vem a óbito. Um salva-vidas que não age no momento que deveria. Um policial, um bombeiro militar, uma babá. Todos esses, senhores, a lei determina que são garantidores. Nós vimos ontem, tudo direitinho. Tá? Tudo isso é a figura de uma omissão imprópria. Então, são formas de condutas que vêm através da omissão. E aí nós passamos... Pessoal, Oi. Então, volte aí, por favor. Então, essa omissão, a própria, ela é aquele caso, uma pessoa se acidenta, eu vou lá e deixo de fazer aquilo por opção, eu não quero. E já na imprópria, não. Tem os agentes específicos que, na imprópria, tem os agentes específicos, determinado por lei, que devem fazer aquilo, né? Aí, se eles se omitirem, vai ser a imprópria. Isso. Qual é a grande diferença de um para o outro? O omissivo próprio, tá? Não tem um direito jurídico, tá? Não é a lei que determina aquilo, olha, é essa pessoa que deve fazer. Ele é o agente garantidor. Não, é um crime comum. Qualquer pessoa que estiver passando no momento que alguém está acidentado, se omite de prestar socorro, pode ser responsabilizado. Não é só aquela pessoa que gerou o acidente. Mas olha só, aquele que gerou o acidente, ele não está respondendo pela omissão própria. Ele responde pela omissão imprópria. Por quê? Ele gerou o risco. Ele acidentou. Ele lesionou, por exemplo, através de uma conduta imprudente. Passou o sinal vermelho. Então, aqui, ele é um agente garantidor. Foi ele que gerou o risco. Se ele gerou o risco, ele responde pela omissão imprópria, tá? Porque naquela posição, ele é um agente garantidor. Se ele gerou o risco, ele deve também evitar a produção do resultado. Qual o resultado? A morte do agente, uma lesão pior. Ele deve, naquela situação ali que ele gerou, de alguma forma, cuidar do agente, certo? Então, nessa mesma situação, nós temos a figura de alguém que foi passando e a figura de alguém que acidentou. Aquele que foi passando e viu e não fez nada, se omitiu de socorro, perante o artigo 135 do Código Penal. Se omitiu de prestar socorro quando deveria fazer. Foi ele que gerou o resultado? Não. Professor, sobre ele pode ter uma relação de causalidade? Não. Gente, nesse caso não vai ter relação de causalidade. Por quê? Não foi a conduta dele de passar somente na hora que gerou o resultado da lesão. Não. Foi a situação de alguém que ultrapassou o sinal vermelho e bateu. Aí sim, esse tem uma relação de causalidade. A conduta gerou um resultado. Esse através da situação de risco, passou a ser omissivo impróprio, porque ele é um agente garantidor. Foi ele, através da ação dele imprudente, de passar o sinal vermelho, que lesionou alguém. Ele deve ali, naquela situação de garantidor, evitar um resultado pior. Deu para entender? Pronto. Senhores, dentro dessas situações que nós vimos, tá? Das situações que vão constituir o crime, ontem eu coloquei lá para vocês, eu não sei se está muito pequeno aí, se vocês estão conseguindo ver. Tá bom, tá dando de ver legal. Tá?
Certo. Dentro dessas situações que nós vimos, tá? A gente cai hoje dentro da figura do artigo 14, tá? Dentro dessas situações de crimes, tá? O que o artigo 14, inciso 1º, vai dizer? Olha, constitui crime. Será o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da definição legal. Senhores, o que o artigo 14, inciso 1º, vai nos dizer? Que se faltou um dos elementos que constitui o crime, aquilo que está descrito na definição legal, não haverá um crime consumado, tá? Como é que eu vou entender isso? Eu coloquei ontem para vocês no quadro as fases do crime, o intercrimine chamado. Senhores, a doutrina aceita hoje no Brasil, nós temos 4 etapas. Tem doutrinadores que entendem pela 5ª, que é o exaurimento, mas a doutrina aceita hoje no Brasil é a de 4 etapas. Que a primeira etapa é a fase interna, disse ontem para os senhores. Essa fase interna é uma fase em que o agente começa a idealizar, o agente começa a pensar, ele começa a ter a consciência do que ele vai fazer, ele começa a arquitetar todo o plano, ele começa a dizer, olha, aqui eu vou matar tal pessoa, eu vou fazer desse jeito, eu vou, de alguma forma, pegar esse agente, vou armar uma casinha para ele, vou esperar ele lá na Praça do Povo, quando ele aparecer, eu mato ele. Senhores, tudo isso está na mente dele. Começa a arquitetar esse plano. Aqui nessa fase interna, não pode ser punida. Por quê? É uma fase mental, é uma fase psicológica, é uma fase que só está na cabeça do agente. Senhores, eu até brinquei com vocês. Se nós fôssemos punidos, tá? Pela situação de pensar, idealizar um crime, todo mundo estava preso. Por que nunca pensou em cometer um crime? Quem não pensou em lesionar uma pessoa um dia? Quem não pensou em dar um tapa em alguém, matar alguém com raiva, sei lá, qualquer coisa do tipo? Senhores, se nós fôssemos para o direito penal punir a cogitação, a fase interna, praticamente todo mundo estava preso. Não haveria cadeia para todo mundo, tá? Então, é uma fase que não pode ser punida. Só que nós passamos para a segunda etapa, que são os atos preparatórios, ou a preparação daquele crime. Senhores, a preparação nada mais é do que eu começar a, de alguma forma, preparar tudo que vai acontecer. Começar, de alguma forma, a comprar a arma, começar, de alguma forma, a arquitetar todo o plano doentio, tá? Eu começo a comprar uma corda para amarrar a pessoa, eu começo a alugar uma casa para, de alguma forma, encarcerar essa pessoa, privar da sua liberdade, e começo todo aquele ato preparatório, a preparação, para entrar em uma execução. Aqui eu disse para os senhores que os atos preparatórios poderão, de alguma forma, tá, ser punidos na lei penal. Quando? Quando a minha preparação já constituiu um crime. Exemplo, grande exemplo. Senhores, toda vez que nesses atos preparatórios, que passam a ser uma fase externa da minha conduta, eu, por exemplo, compro uma arma, compro a munição, tá? Compro a corda que vai amarrar, compro tudinho, começo a arquitetar tudo isso, eu começo a ser responsabilizado, por exemplo, pela situação de porte ilegal de arma, posse ilegal de arma, tá? Posse, quando está dentro da residência, tá só lá sobre a posse. Porte, quando eu começo a portar, eu começo a andar com essa arma, eu tenho um porte dela, eu vou para onde eu quero com ela. A ausência desse porte de arma de fogo constitui crime no Brasil. Não, até comprar corda não, eu só estava falando atos preparatórios, tá? Só dos atos preparatórios. A figura mesmo da pessoa que está comprando uma arma, comprando ali a munição, tudo bonitinho, tá? Ali eu já posso ser responsabilizado por um crime. Por quê? Aqui, essa conduta de comprar e não ter o registro legal daquela arma de fogo, senhores, constitui crime no Brasil. Então, se os meus atos preparatórios já constituem um crime, eu já posso ser responsabilizado. Outro exemplo, artigo 286. 288.
Artigo 288 do Código Penal. Associação criminosa. Associarem 3 ou mais pessoas com o fim, tá, de cometer crimes. Senhores, se eu tenho um plano arquitetado para sequestrar alguém, tá, ou ter um cárcere privado de alguém, e através daquilo ali eu pedir recompensa, pedir dinheiro, tá, privando a liberdade de alguém, e dentro dessa situação, antes de chegar à execução do crime, eu me associei com 3, 4 pessoas, a partir do momento que eu me associei, e eu já tenho várias sequências de delitos, eu já tenho aquelas pessoas, as mesmas pessoas, cometendo vários crimes, tá? De maneira cotidiana, de maneira organizada. Se eu começo a fazer isso ali com outras pessoas, eu posso nem chegar a encarcerar alguém, a sequestrar alguém, mas o simples fato de me associar para cometer crimes, eu já posso ser responsabilizado pela lei penal. Então, é um outro exemplo de atos preparatórios. Na preparação para o crime, eu já me associei com outras pessoas com o fim de cometer crime. Me associei, já estou cometendo um crime. Então, meu ato preparatório já pode ser punido. E aí eu passo para a execução. Olha só, na etapa de execução, tá? Na etapa de execução, é o momento que eu começo a realmente exteriorizar os fatos. É o momento que realmente eu começo a colocar ali na minha conduta, a exteriorização do que eu quero fazer, tá bom? Então, no momento dessa execução, é o momento que eu começo a realmente executar o meu crime. Senhores, bem aqui começa a ser muito importante para a gente, para entendermos o que vai dizer o inciso 2º, o que vai dizer o artigo 15, o artigo 16, o artigo 17, tá? Por quê? É nessa fase de execução que será importante eu entender o que é uma tentativa, o que é uma desistência voluntária, o que é um arrependimento eficaz, o que é um arrependimento posterior e o que é um crime impossível. Por quê? É nesse intercrimes, é nessa fase dos crimes, tá? É nessa fase dos crimes que eu vou entender que bem ali pode parar, tá? Até que o momento eu chego na consumação. Digamos que esse crime se deu completinho, bonitinho. Aí o artigo 14, inciso 1º, vai dizer, olha, todas as etapas foram cumpridas. Todos os elementos da definição legal foram cumpridos, tá? Ele matou alguém. Se matou alguém, o elemento definido lá no tipo penal do artigo 121 foi cumprido. Então, houve a consumação do fato. Aqui que eu disse para vocês que alguns doutrinadores entendem que o exaurimento, né, poderia ser uma 5ª etapa. Não, o exaurimento para a maioria da doutrina já está implícito na consumação. Exaurir o crime é o que aconteceu. Foi consumado, atirou com o objetivo de matar, resultado ali, e o exaurimento seria a morte. Senhores, já está implícito, está na consumação. O exaurimento não faz parte desse intercrimes aqui. Ele já está implícito na 4ª etapa. Por isso, ele não compõe essa fase externa, tá? Então, quando um crime será consumado? Quando nele se reunirem todos os elementos da sua definição legal. O cara conseguiu cogitar, o cara conseguiu preparar, o cara conseguiu executar. E da sua execução ele chegou no resultado, tá? Resultado, morte. Houve a consumação do fato. Houve a consumação daquilo que ele queria fazer, tá? Gente, como pode se dar esse crime consumado? Olha só, a doutrina vai nos trazer o crime consumativo conforme a natureza desse crime. Então, a própria doutrina vai nos dizer que a natureza do crime será importante para dizer quando aquele crime será consumado. Quando o crime ele é material ou de um resultado, já está bem no nome. O tipo penal vai descrever a conduta e o resultado naturalístico, exigindo a efetiva modificação no mundo exterior. Um resultado. Qual o resultado? O homicídio, morte. Se houve um resultado, e o resultado é a morte, a lei diz, olha, matar alguém. Se eu não matei, não houve consumação. Se eu matei, houve consumação, uma mudança no mundo físico. Um resultado
naturalístico. Senhores, se houve uma mudança no mundo físico, se houve um resultado naturalístico, haverá o crime de homicídio. Se houve o crime de homicídio e alguém veio a óbito, ali houve o momento da consumação. Só que nós temos também o crime formal ou de consumação antecipada, tá? Aqui a norma penal também descreve um comportamento seguido de um resultado naturalístico, mas dispensa a modificação no mundo exterior, tá? Diferente lá do homicídio, não vai precisar a pessoa morrer, não. Aqui vai se contentar com a prática da conduta típica, tá? Vai se consumar no momento da ação, no momento que começa a fazer, sendo um resultado um mero exaurimento. Exemplo, extorsão mediante sequestro. Senhores, o crime de extorsão mediante sequestro do artigo 129 vai trazer a tipicidade de alguém que, se utilizando de alguém que está encarcerado, sequestrado, tá? Que tem a sua liberdade privada, ele vai se utilizar disso para começar a extorquir. Vai começar, de alguma forma, a extorquir aquela pessoa. Ou extorquir os familiares, tá? Se ele nem chegou a extorquir, mas já começou a encarcerar a pessoa, pronto, não precisará chegar à finalidade, não. Naquele crime formal de consumação antecipada, o simples fato de ele sequestrar alguém já é o momento da consumação, tá? O simples fato de ele